Estamos gravando mais um Quem Vai Ganhar? Podcast do Portal GO, dessa vez com bastidores, com cenários da eleição de 2026 aqui em Goiás, também eleição nacional imperdível, com Pedro Novaes, conhece bastante sobre campanha, já trabalhou em algumas, né? E também aqui com a gente participando, o Calmer, o Kim, que são os proprietários e tocam o Instituto Santa Dica já há um tempo, e eles têm a resposta. Está combinado aqui entre a gente que eles vão responder quem vai ganhar. Então fique atento, acompanhe, esse é o podcast do Portal GO. Muito bem, estamos começando mais um podcast Quem Vai Ganhar do Portal GO, com convidados aqui que conhecem muito sobre bastidores e também sobre como é a engrenagem de uma campanha. E a gente vai tentar traçar alguns cenários da eleição em Goiás no ano que vem, da eleição nacional. A gente vai falar também sobre como funciona o trabalho com pesquisa e com as estratégias de marketing. Comigo, Pedro Novaes. Pedro é um cineasta, tem uma experiência grande com campanhas eleitorais, já há bastante tempo nesse trabalho aí. Bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite. Saudações aos que nos ouvem, nos assistem. Vamos bater um papo bom sobre política e campanhas. Pois é, os outros convidados eu apresento já em dupla, porque trabalham em dupla no Instituto Santa Dica, Calmer Nascimento e também o Kim. O sobrenome já é mais difícil. Maccherini, muito bem. E o Kim, os dois tocam o Instituto Santa Dica. Bem-vindos, vamos falar um pouco aí sobre as pesquisas, e vocês têm aí o compromisso de responder quem vai ganhar. Pode deixar, esteja certo que sim. É? Mas eu começo por um outro detalhe. Quem vai na sede do Instituto Santa Dica, vê logo na parede lá um cartazinho e tem uma frase emblemática lá, né? Bico calado e pé ligeiro. O que isso quer dizer, Calmer? O autor dessa frase, quem a muito utiliza, é o ex-deputado Roberto Balestra. E ele foi um inspirador e foi, digamos assim, até mesmo um anjo que ajudou a Santa Dica. Ajudou no sentido de confiar no nosso trabalho quando estávamos iniciando, né? E pelo seu perfil de político, de agir, né? Há uma semelhança um tanto relevante com a forma da Santa Dica trabalhar. Mas, Kim, e o que isso significa? Bico calado e pé ligeiro. Vamos trazer isso para a política. É um comportamento de muitos políticos, de muitos empresários também, de agir e tomar o seu caminho e não ficar falando muito. A gente vive agora o momento da política de muita falação, muita rede social, muita exposição, muita polêmica. E era um perfil que surgiu recentemente. Antigamente, antes das redes sociais, somente do Instagram, né, era diferente. As pessoas iam mais no pé no chão, o político ia mais no corpo a corpo, próximo do povo. E ele ia nesse bico calado, pé ligeiro, e vou fazer meu serviço. Então tinha um contato com a população diferente, uma relação política com o prefeito, com o município, que era diferente. E ele sempre trouxe isso, vamos trabalhar. Bico calado, pé ligeiro, pé na estrada e vamos fazer acontecer. Diferente de ficar falando muito, porque fez ele ser 8 vezes deputado federal, né? Mas a gente vê o contraste disso daí, né, Pedro? Porque hoje, o que as redes sociais cobram dos políticos e acaba jogando no turbilhão, né, das novas campanhas. O político tem que aparecer, tem que fazer TikTok lá, aquelas mágicas lá. Tem que estar falando o tempo inteiro, né? Você tem que ficar com o bico fechado na estratégia, mas falando, né? Será que vocês acham que essa máxima talvez esteja perdendo um pouco a validade ou ela segue sendo um bom conselho para o político?
vai muito do político. Tem aquele político que sabe o que fala, né? Que fala muito, mas fala ponderadamente, né? E tem aquele político que, às vezes, fala muito e fala o que não deve, né? Então, há de se ter esse cuidado. O bico calado é mais no sentido de não falar besteira, né? Dele ter parcimônia, dele ter cuidado no que diz. Porque o que fala também volta. Como se um governador, um prefeito, se dispõe aí para a rede e interagir, tem os dois lados da moeda. Porque ele vai falar sobre a gestão, vai mostrar, e a gente conhece vários casos de sucesso, mas tem também uns casos que surgem atritos. Esse perde-ganha da personalidade, Pedro? Como é que você mede isso quando cria uma estratégia de comunicação para um gestor, por exemplo? Alguém que já foi eleito. Então, eu acho que assim, a gente vive um momento... A minha sensação é que a gente vive um momento complicado e difícil, né? Assim, porque a gente está vivendo viveu em parte já, mas continua vivendo uma transição no próprio modelo de comunicação da sociedade, na forma da sociedade se comunicar, né? E mais do que isso, né? Assim, na política, estava até escutando um outro podcast ontem falando um pouco sobre isso. No modelo de atenção e de engajamento, né? Assim, os políticos sempre foram muito acostumados a falar para as pessoas ouvirem, né? E esse novo modelo, o formato mais interativo que as redes impõem, demanda os políticos conseguirem conversar mais, ouvir mais também, né? E não só falar discursos pré-roteirizados, né? É uma prática... Embora pareça que não, né? Porque a gente vê, né, nas redes essa coisa muito falastrona, né? Parece, e os políticos muitas vezes falando demais, mas eu entendo que é um tipo de interação e de engajamento em que você precisa ouvir, que você precisa dialogar mais, né? E nem todo político está pronto para isso, né? E muitos ainda acho que trabalham no modelo antigo, né? Com pesquisa dá para traçar a melhor estratégia para o gestor, se ele tem que ser falante ou contido? Com a pesquisa, dá para entender como é que ele é o perfil dele. Primeiro, assim, como é que ele é reconhecido, conhecido. Porque às vezes chega na campanha, chega uma equipe de comunicação, de marketing, com uma estratégia que vai mudar tanto a pessoa que ela vai sair do jeito que ela é e acaba não colando na população essa imagem que vai ser criada para a campanha. Mas durante a campanha, algumas coisas têm que ser testadas, não na gestão também. E aí isso vai ser testado no dia a dia, né? Então vai ser com métrica de visualização, de curtida, de ver se as interações estão sendo positivas e negativas. Então cabe também ali ao político, ao gestor, a testar isso experimentando e monitorar isso, como é que isso é aceito ou rejeitado. Porque uma coisa antigamente, em geral, o político queria ser amado por todo mundo. Mas desde que chegou às redes sociais, começou a mostrar que às vezes é importante ele também ser rejeitado. A rejeição traz relevância. Ele vai ter gente falando sobre... O hater puxa engajamento, né? Atenção. Ele, como hater, compartilha. Ele joga no grupo dos amigos dele que não gosta de tal pessoa, mas ele está compartilhando aquele conteúdo. E pode ser que alguém que não gosta se identifique em alguma hora. É o famoso, a reedição do Falem Mal, mas Falem de Mim? Exatamente. É isso. Pesquisa é um pouco psicologia também? Ou... Para a gente ter a melhor resposta, a gente tem que saber fazer a pergunta. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, né? E voltando ao tema aqui do que o político falar, além da pesquisa fazer toda a métrica do pós-fala, a pesquisa também pode ajudar no antes da fala. O que falar, para quem falar o quê, a pesquisa vai moldar o discurso do político, do gestor, para aquele público onde ele vai estar. Se ele vai em um determinado ambiente e tem um determinado tipo de público, a pesquisa vai mostrar para ele qual é o tema que agrada aquele público ou que aquele público demanda. Então ele vai falar sobre aquilo, né?
Ele vai direcionar o discurso dele da melhor maneira. E a pesquisa mostra isso, ajuda nisso. A gente vê muito encantamento da pesquisa no sentido de, quem está na frente, né? Quem vai ganhar a eleição, mas tem o dia a dia, né? Do posicionamento, da organização. Agora, isso não é uma prática corrente, né, Pedro? Você não vê muito político preocupado em se orientar por pesquisa própria. São poucos, né? Acho que até também perguntar para os dois, né? Assim, da experiência de vocês, assim, né? Acho que a sensação que a gente compartilha é de que, apesar de tudo, o ambiente de campanha, mas também, né, da política fora da campanha nesse sentido, ainda é muito, muito amador, né? Assim, e mesmo muitas vezes quem faz uso de pesquisa faz de uma maneira muito, muito superficial. Acho que isso que você está falando, né? De estar focado só nos números, né, da próxima eleição, ou de aprovação e rejeição, e acaba usando pouco as pesquisas para isso, para construir um discurso, para construir uma estratégia, né, mais ampla. Como é que vocês... Melhorou, assim? Ficou mais profissional? Ou como é que... Qual o melhor caminho, né? O rumo? Melhorou bastante. No passado era pior. Mas ainda existe essa reticência, uma pesquisa com maior detalhamento, com maior qualidade. E aí nós temos dois grupos que são afetados por esse tipo de trabalho: o político e os assessores. Existem assessores, quem cuida da comunicação, que a pesquisa vai trazer uma série de demandas que vai dar trabalho para ele. E o político tem muita coisa que ele não quer ouvir, certo? Ele quer estar na frente. Então ele tem que ter essas... Falar a verdade para político é um risco, sempre. Sempre, sempre. Mas a gente sempre fala. Certo? Já houveram casos de a gente falar para o cliente, falar, olha, não é a sua vez. Aí ele fala, não, essa pesquisa não é boa não, vou contratar fazer outra. E aí, não, isso acontece muito. E aí ele vai e, como diz, né, no bom goianês, ele dá com os burros na água, certo? E aí isso acontece bastante, né? Porque às vezes o diagnóstico eleitoral, quando tipo, agora mesmo dá para fazer uma pesquisa, medir nível de conhecimento, rejeição, atributos qualitativos, que a gente já vai saber se vai conseguir emplacar ou não vai. E às vezes o cenário está tão fechado que não dá certo. Mas como é que eu falo para um político um ano antes que não vai abrir essa porta para ele? E às vezes fala, eu vou fazer, não acredito, eu vou provar para vocês, vai morder sua língua. Mas aí você trouxe uma questão da ordem do dia. Muita gente está aguardando pesquisa para dizer quem vai ganhar a eleição para governador de Goiás no ano que vem. E essa pesquisa não existe, não tem como fazer essa pesquisa agora, né? Mas qual a pesquisa possível agora? Agora, a pesquisa mais possível é a qualitativa, né? Para conseguir ver os atributos que envolvem os possíveis e os pré-candidatos, para que haja uma estratégia, um entendimento do perfil deles, mas também uma medição do conhecimento dos candidatos, como é que está a satisfação com o governo, posicionamento pessoal também? Posicionamento pessoal, a imagem, como é que ele é visto, enxergado, porque às vezes a intenção de voto vai ser uma intenção de voto de recall, né? E aí parece que o candidato está muito na frente, mas tem transferências para acontecer, tem nível de conhecimento para aumentar, tem lembranças para serem feitas que vão ser deixadas para serem feitas de propósito perto da campanha. Porque a campanha é um evento que ele é muito rápido. Quem chega ali com a estratégia bem desenhada, entendendo seus pontos fortes, as fraquezas do outro lado, ele vai apertar todos os botões de uma vez e vai conseguir se colocar onde ele está. Calma, mal comparando, pode ser, mas nós dois que somos lá da região da Estrada de Ferro, daqui até Vianópolis, ou até Silvânia, é o quê? 1 hora de viagem, aí tranquilo. Então tá combinado, daqui 1 hora a gente encontra lá. Só que tem um congestionamento ali na frente que a gente não contava, tem um buraco lá na frente, a ponte caiu. E aí? E aí que a gente tem que ter, além de um conhecimento do roteiro, do caminho, a gente tem que ter caminhos alternativos. E às vezes, para chegar a Silvânia, nós vamos ter que passar em Alexânia, vamos ter que passar pelo Passa Quatro,
e não ir diretamente por Bonfinópolis. É o que o Waze faz, né? Não é o caminho mais perto, é o melhor caminho. É o melhor caminho. Às vezes você vai andar mais, mas você vai chegar antes. Mas, como nós começamos a falar de pesquisa, eu queria desenhar um cenário aqui e, a partir daí, a gente tentar entender o que pode acontecer no ano que vem. Nós temos o vice-governador, Daniel Vilela, que é o candidato natural. Ele deve assumir o governo em abril, o Caiado já falou que vai renunciar, e ele vai como candidato à reeleição. Então, naturalmente, é o favorito ou o candidato com o maior potencial. E aí você tem outros nomes correndo por fora. O Wilder Moraes, que representa o bolsonarismo, mais o candidato da direita bolsonarista aqui. E tem também o Marconi Perillo, ex-governador, que também busca um eleitorado de direita, ele tem se posicionado desse jeito. E tem uma esquerda, o PT, mais como representante dessa vertente aí, que não tem um nome natural. Esses cenários vão depender de quê? Vão depender apenas de pesquisa orientando, isso daí ou até que ponto a articulação política entra? É possível que surja gente nova, nome novo nesse imbróglio aí de disputa? O que vocês pensam? Kim, vamos lá, começar. Muita coisa pode acontecer, né? Então a gente tem alguns nomes e partidos que não estão posicionados ainda, que pode ser uma ocupação de espaço para surgir novos candidatos, né? Como o PSD, que é uma força política muito grande, pode ser que lance algum candidato, mesmo que seja só para colocar o nome nesse primeiro turno, onde vão ter vários candidatos, também alguns aproveitam para aparecer para uma eleição futura, para ser relembrado e para a construção de alianças mais para frente. O Marconi, ele tem um serviço prestado dos 20 anos que ele esteve quase no governo, né? Um mandato estava indicado por ele, os outros 4 era ele, o governador, que tem o serviço prestado, que ele está buscando resgatar essas pessoas, os serviços sociais que ele prestou, programas sociais. O PL, né? Ontem o Valdemar colocou o Wilder como pré-candidato, né? Enquanto ele estava sendo cogitado para ter uma aliança com o Caiado. Então o cenário ele se constrói e se desconstrói a cada semana. E isso vai movimentando a opinião, as bases da política. E vai desenhando um cenário onde devem ter vários candidatos. Ter vários candidatos, nesse momento, contra um governo estadual que está bem avaliado, a tendência é que vá a vitória para o governo estadual. Mas então é razoável dizer que o favorito, neste momento, é Daniel Vilela, que é o candidato do governador Ronaldo Caiado. Exatamente. Hoje, nas pesquisas, né, a gente tem visto o governador com aprovação de mais de 80%. Com certeza não tem tido ainda essa transferência de votos do governo Caiado para o Daniel Vilela como candidato. Isso deve ser uma coisa que acontecerá gradualmente dentro da campanha, pela exposição que o governador tem, pela essa pré-campanha que ele está fazendo a presidente. Então, tende-se nas pesquisas agora não captar ainda a intenção de voto de como vai ser lá na frente, porque estamos antecipados e estamos com vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. E essas mudanças vão alterando o cenário. Temos aí a questão do Senado, que é uma competição ainda de ocupação de espaço, de muita articulação, que vai definir muita coisa de quem vai ser candidato também. Quem quer estar nessa base, quem vai querer estar junto ao PL, quem vai estar em outra chapa, como a de esquerda do PT, mas são 2 vagas. Talvez ali vai surgir um nome para ser competitivo no Senado e tentar pegar uma dessas vagas do Senado. Pedro, você acha que a gente caminha para ter uma disputa direita versus direita? Goiânia, no segundo turno, foram 2 candidatos, né, posicionados como de direita. Aqui você tem o Wilder, Daniel Vilela e Marconi Perillo posicionados também, mas para atingir o eleitorado de direita. É isso? Talvez seja isso, a esquerda não consiga?
Eu acho que tem boa chance, né, de caminhar para um cenário parecido com o que a gente teve em Goiânia, mas o que parece que vai ser, eu imagino, né, decisivo para esse cenário se cristalizar, ele vai passar pelo cenário nacional, né, pela eleição presidencial, ou seja, né, se o Caiado conseguir se viabilizar ou não, e aí se ele vai, né, seria o candidato da direita, do bolsonarismo, e aí como isso se rebateria aqui, né? Hoje a gente está vendo essa disputa interna aí do PL, né? Exatamente já em torno disso, né? Assim, Você acha que Goiás, a decisão passa pelo que vai acontecer com o Bolsonaro e o Caiado? Eu nacionalmente. tendo a achar que sim, né? E também, além disso, para além dessa questão das alianças, né? Se vai ter um candidato, digamos, da extrema-direita em oposição ao Daniel aí, né? Que a gente pode colocar hoje na centro-direita, sei lá. A questão da definição da candidatura ou não do Caiado, acho que também vai ter um impacto sobre a campanha aqui, né? Porque se ele viabilizar a candidatura a presidente dele, ele vai estar concentrado nisso, né? E ele vai estar menos presente na campanha, né? Que impacto isso vai ter para a campanha do Daniel, né? Acho que tem uma série de fatores aí. Há uma visão de que a eleição nacional não interfere na estadual. Mas eu acho, a minha impressão é que isso vale, é uma regra que vale para a campanha. Nós estamos falando de uma pré-campanha, de uma construção. Então, o que vai acontecer com o Caiado e com o Bolsonaro tem impacto aqui, sim, né? É isso? Com certeza. Às vezes a gente acredita que a disputa para presidente ela está um tanto mais longe da gente. Mas além de termos essa influência, né, da direita, da extrema-direita, principalmente no estado de Goiás, nós ainda temos, né, a grande possibilidade de termos o nosso governador candidato a presidente. Então isso aí vai mexer bastante com o Estado e com a direita. Mas você acha que depois, na campanha em si, que a eleição nacional tende a puxar o foco, assim, especialmente com essas eleições muito polarizadas? Isso já aconteceu em 2022, na sua visão, assim? Quer dizer, o eleitor mais concentrado na disputa nacional e se importando menos com a estadual? Como é que você vê isso? Nós observamos nas últimas eleições a nacionalização das campanhas regionais, até mesmo de prefeito, né? Onde nós tivemos candidatos do PL, especificamente falando da direita bolsonarista, que houve essa influência em Goiás. Nós tivemos várias cidades em que, em princípio, e as pesquisas mostravam isso, né? Que em princípio não estava alheio, mas quando foi chegando, afunilando, né? Essa polarização influenciou bastante. E acredito que isso venha acontecer também. Ainda mais, como eu disse, com o envolvimento direto do governador Ronaldo Caiado. Foram mudanças drásticas nos números, assim, aproximando na cidade de Anápolis e Formosa, que não parecia que os candidatos do PL iam chegar. Mesmo Goiânia, né? Mesmo Goiânia. E Goiânia, o governador trabalhou muito, né? Vamos falar que uma aprovação dessa, falava assim, não, o Mabel é um candidato natural, bem preparado, mas realmente, assim, teve que trabalhar muito o governador em Goiás para conseguir fazer essa campanha ser vitoriosa, né? E em Anápolis e Formosa foram fenômenos que aconteceram próxima eleição ali, que estruturas foram mexidas nos últimos 15 dias que os candidatos do PL ascenderam de uma forma muito forte e nem sempre era a presença do Bolsonaro, né? No caso de Formosa foi a Michelle Bolsonaro, o que foi na cidade, né? Então é isso, assim, temos uma força política. E isso não funcionou para a Aparecida de Goiânia, né? O candidato do Bolsonaro lá, ele era o favorito e mesmo com a presença do Bolsonaro, o candidato do Caiado é que ganhou. O Caiado e o Bolsonaro, quem que é melhor cabo eleitoral aqui em Goiás? Olha, Aparecida eu vejo diferente. Pela questão do Maguito Vilela, Gustavo Mendanha, como eles são forças administrativas e fortes, que carregam um legado assim, de transformação na cidade, conseguiram fazer isso uma transferência para o Leandro Vilela,
Enquanto o professor Alcides estava muito ligado à questão política mesmo, e não ligado à gestão. E isso faz diferença. Né? O Gustavo Mendanha era 98% de aprovação que ele tinha em Aparecida. E nessa hora, o serviço faz diferença. E isso consegue ser uma âncora para sustentar uma campanha. O serviço prestado, a imagem que tem junto à população, que é o que sustenta o Caiado também, de certa forma, os valores, né? A honestidade. Agora, o tempo de política, junto com a prestação de serviço que ele conseguiu nesses 8 anos, vai completar 8 anos em Goiás, dá uma sustentação que vai além da polarização política, das opiniões. Calma. E aí, quem que é melhor cabo eleitoral, o Caiado ou o Bolsonaro, em Goiás? Vamos ter que observar algumas peculiaridades, mas devido à proximidade, ao legado do Caiado, ele tem o seu peso, acredito que maior. Entretanto, o posicionamento político do bolsonarismo tem seu peso também. Agora, o que é muito importante? Nós observarmos que, dependendo da eleição, quando o eleitor está elegendo o prefeito, ele pensa no dia a dia dele. Ele está ligado àquilo que ele vivencia no dia a dia. A coleta de lixo, o transporte, a manutenção das ruas, a iluminação. Daí ele pensar mais na pessoa, que foi o que o Kim disse, no executor, no gestor, que foi o peso Maguito e Mendanha em Aparecida. Quando nós temos uma eleição que ela não está diretamente ligada ao dia a dia, o deputado influencia, o governador influencia, mas ele está mais distante. Aí entra o aspecto político. Mas tudo isso vai passar pelos acordos, pelos acertos e pelas definições políticas que ainda estão por vir. E essas a pesquisa não consegue captar. Ela consegue ajudar, mas... Pois é, quando a gente fala das eleições, a gente pensa, olha, muita eleição para presidente, para governador, senador, você citou aqui. Mas tem uma outra coisa que é decisiva para o ano que vem, que é a eleição de deputado federal. É isso que define até a existência ou não de partidos. Né? E ter muitos candidatos bons a deputado federal é um diferencial. Por exemplo, isso soma, além do favoritismo de Daniel, por ser o vice, assumir o governo, poder ter boas chapas de candidatos a deputado federal, isso soma. Acho que sim, né? Mas acho que é uma coisa também que acho que até coloco a pergunta para os dois, assim, também, né? Se a dinâmica, né, político-eleitoral, assim, mudou e com esse novo modelo de comunicação, assim, né? O quanto uma boa chapa com deputados federais que têm base e que vão, né, pedir voto no interior e nas suas bases e trazer essas bases para as eleições majoritárias, o quanto isso continua pesando do mesmo jeito, né? Eu acho que sim, claro que tem um peso, né? Mas me pergunto se não perdeu o peso, né, nas últimas eleições, né? Pelo fato de que mudou a maneira do eleitor se informar mas ele não é um cabo eleitoral, ele tem que ir lá na base. Né? Rede, a gente olha muito, rede social, mas essa rede de candidatura, ela teria um peso menor? Seria isso hoje? Não sei, eu acho que ela tem um peso importante, até porque eu penso assim, né, que as duas redes elas se entrelaçam, né, assim, a comunicação também chega ao eleitor lá na ponta, muito, pelo menos uma parte grande do eleitorado, por via do que os candidatos, né, proporcionais, por exemplo, comunicam, né, do que eles colocam nas redes, do que eles colocam os seus cabos eleitorais para comunicarem, né, a campanha, né, dos proporcionais é também, né, um elemento importante da comunicação das campanhas majoritárias, então não tem como escapar disso, né. Você como consultor, você falaria seu cliente, vai correndo para a rede social ou para a rua? Calma.
Antes dele ir para a rede social e para a rua, ele tem que estruturar a rede de relacionamento. Por quê? Porque o eleitor, lá do interior, ele sabe onde mora o prefeito, onde mora o vereador. Ele nem sabe onde mora o deputado, nem o estadual, quanto mais o federal e o senador. Com isso eu quero dizer o quê? Que ele vai confiar mais, ou ele vai dar um pouco mais de credibilidade àquilo que a pessoa do relacionamento dele disser. Quem for o cabo eleitoral do deputado A, B ou C, certo? Eu acho que isso é o mais importante. Posto isso, aí ele tem que ir para a rede social, tem que ir para a rua, e aí entra o deputado relacionando-se com essa rede, que vai, essa capilaridade de busca de votos. Muitas vezes, o deputado chega, faz um acordo, um acerto político com um determinado cabo eleitoral, vereador, prefeito, certo de que ele tem uma capacidade de transferência de voto muito grande. Mas, na realidade, o prefeito está mal avaliado. O prefeito não tem crédito nenhum junto à população. E aí o candidato a deputado estadual ou federal faz um investimento e não vai ter retorno, certo? Então ele tem que também monitorar, além do eleitorado, esse público que está entre ele e o eleitorado. Tem-se que fazer isso. Você me trouxe aqui uma recordação. Quando foram para acabar com os showmícios, lembra? Os showmícios, assim, foram importantíssimos. A campanha de 98, então, em Goiás, foi fundamental. E era quem fazia campanha, eu fiz campanha na época do showmício, era divertidíssimo o showmício. Mas vamos acabar com o showmício porque isso suga muito dinheiro, muito caro e tal. Mas logo depois, ouvi de um fazedor de campanha experiente, esses coordenadores que muitas vezes são negligenciados, que tocam a campanha, que põem a campanha para andar. Ele falou, olha, mudou, mas não tirou. Esse dinheiro que ia para o showmício, agora está indo para as lideranças. Que essas lideranças passaram a ser importantes porque eles têm um contato direto com o eleitor. Parece que a gente está vendo agora um outro momento de transição, que é essas lideranças que estão perdendo um pouco de valor porque estão um pouco indo para as redes. Será que é isso? Né? Dá para pensar que é esse o caminho? Eu questiono um pouco isso, sabe, Vacil, essa questão do tamanho das redes, porque eu enxergo como um ambiente muito poluído também, onde todos estão, e às vezes a população não está tão interessada em ver aquilo. E eu enxergo que começou a dar muito valor para isso, pelas métricas que aparecem, mas a eficiência não é tão grande quanto um corpo a corpo, um conhecimento verdadeiro de um candidato, uma liderança que aproxima e realmente consegue fazer essa ponte do público com a população. Então eu acho que tem um valor muito grande e vai sendo perdido, isso nos últimos anos, pode ver das redes sociais, de o candidato ir para a rua, do candidato utilizar a verba para ir para a rua. E coloca-se muito investimento, muitos gastos nas redes sociais e nem sempre vai conseguir viralizar o candidato. Porque nem todo mundo é viralizável. Tem candidatos que não vai, né? O público dele não conecta com aquilo. E o público mais jovem, às vezes não está interessado na política, não está seguindo os políticos, não está acompanhando, não segue a prefeitura. Então onde é que ele vai ver? Em lugar nenhum. E aí a estratégia tradicional da política, do santinho, da carreata, da cavalhada, vai trazendo efeito. Porque começa a ter um movimento na cidade que pode tomar conta. Então, por exemplo, cidades que a política é muito aquecida, como Trindade. Trindade no eleitoral, uma festa do Divino Pai Eterno, é a abertura da campanha. E aí não para mais. Então é um movimento ali que começa a entrar dinheiro na cidade, os cabos eleitorais são ativos, começa a ter prestação de serviço, o andar
das chapas pela cidade, isso vai criando um corpo de conhecimento, de conversa sobre, que é uma forma mais tradicional. Então eu acho que isso tem um valor, mas alguns veem uma diminuição nisso. Mas uma candidatura a presidente, onde o candidato tem que ser onipresente, praticamente, né, em todos os lugares, aí eu vejo um valor maior. Mas um valor também maior de conseguir comunicar de forma objetiva, clara, polêmica, para ele conseguir furar as bolhas de onde não é conhecido, de onde é rejeitado, para trazer relevância. A gente vê ainda os políticos tentando achar o caminho de como usar bem as redes. Aqui em Goiás, eu lembro a gente tem Caiado, usa bem a rede, tem uma rede que dá resultado para ele. Gustavo Gaia, que é talvez o exemplo de maior retorno. A Ava Santiago, que é a vereadora de Goiânia, e também consegue uma projeção. Ainda tem muita gente tateando e quebrando a cara nessa área, não tem não, Pedro? É a impressão que eu tenho. Acho que tem, porque é o que a gente estava falando mais cedo, né? Acho que porque não é só uma questão de estar presente, de ter postagem, de ter conteúdo, é uma questão de postura, um tipo de atitude, uma maneira de se comunicar que prende a atenção do eleitor, do cidadão, né? A gente viu agora, acho que é interessante olhar, parece distante, mas eu acho que tava lendo bastante sobre isso e acho que serve para todos os lugares, porque eu acho que tem várias questões aí que são comuns, né? A gente viu agora, por exemplo, teve um resultado surpreendente lá nas eleições, nas primárias democratas em Nova York, né? Que ganhou um candidato mais à esquerda, né? O Zoran Mandami, que era bastante desconhecido, né? E ele ganhou do ex-governador, que era o Michael Cuomo, que é um cara com muito dinheiro de campanha e tava escutando um podcast do New York Times e os caras falam exatamente isso, assim, que foi um exemplo meio perfeito do embate de uma estratégia antiga e uma estratégia que está sintonizada com o espírito político do tempo, né? O Cuomo investiu muito dinheiro em propaganda televisiva, né? E o Mandami fez uma campanha de rua e de redes, né? Então o Cuomo nessa coisa de fazer discursos e falar coisas para o eleitor ouvir, e o Mandami, a postura dele, os vídeos dele, se você for ver, ele o tempo inteiro, ele na verdade vai para a rua e entrevista as pessoas, né? Ele era vereador lá em Nova York e tal, e desde o mandato dele, conversando na rua, na eleição presidencial no ano passado, conversando com as pessoas, você vai votar em quem? Vai votar no Trump? Por que você vai votar no Trump? E aí o cara dava os motivos, ele fala, se for aqui e tiver um candidato com essa plataforma, você votaria para prefeito? Ele falou, votaria. E ele falou, pois essa é a minha plataforma, eu sou o Mandami, não sei o que. Assim, a campanha inteira assim, né, feita dessa forma. Parece que ele incomodou de outra forma lá, ele é muito esquerda para... E ele é muito esquerda. Para os democratas, os democratas estão incomodados com isso, Mas está sintonizado com a rua, porque se teve o resultado. Sim, e que para as pessoas não importa, né, talvez se é de esquerda ou se é de direita nesse sentido, porque aí a outra coisa que ele teve, o outro elemento são assim, um conjunto pequeno de propostas simples e fáceis de serem entendidas, né? Então ele falou lá em congelar o preço dos aluguéis, tem uma crise de moradia, né, nas cidades grandes dos Estados Unidos, em creche gratuita, pública, e em criar a história de mercearias de bairro da prefeitura para vender produto de consumo, alimento principalmente, a preços mais baratos, né? Ele bateu nessas três coisas e assim, uma surra no Michael Cuomo, né? Eu acho que isso vale para cá, né? Essa coisa da estratégia, como é que você, né, cria engajamento numa estratégia de redes, mas que não é só de redes, é rua e rede, né? As duas coisas juntas. Essa coisa das propostas né, muito, muito simples e muito palatáveis e fáceis de serem compreendidas, né? Acho que tem lições aí para todo mundo. Sim. Posso falar? Não, pode. Estou vendo isso acontecendo no cenário nacional agora, com esse reposicionamento que o presidente Lula está fazendo na comunicação dele, nesse chamado constante agora de taxação dos bilionários no Brasil. Ele começa a mudar a forma de comunicar, porque não colou aquele Lula governo 1 e 2,
e seria próximo aos banqueiros, conseguiria articular. E ele começou a movimentar a base e trazer temas que as pessoas começam a questionar. Porque não estava funcionando o articulador. Então traz um outro cenário para ser debatido que começa a trazer reflexão para as pessoas. E eu acho que isso pode ter um impacto. Está indo mais para a rua, chamando mais a rua, será? Pra Essa rua, estratégia? Trazendo a fala dele, o ministro da Fazenda, falando do Bolsonaro, né, nos seus discursos. Então tá começando a campanha nacional com esse chamado de mudança, de fazer coisas diferentes, pela articulação e a governabilidade não ter sido de acordo como imaginaram que seriam, porque todo mundo falou o Lula vai voltar, o Lula vai ser aquele Lula dos governos anteriores. E a realidade foi outra pelo cenário do Congresso. E agora vai mudando a estratégia de comunicação, que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas aí vai mudando também como é que a direita vai se posicionar nisso. Porque pode ser que ela comece a brigar entre elas, os candidatos comecem a brigar entre elas. E quem está lá na ponta, por exemplo, o deputado federal, tendo vários candidatos de direita no Estado ou no cenário nacional para presidente, como é que ele vai falar e vai pedir voto? Porque às vezes ele não vai querer se comprometer de falar mal de nenhum da direita para perder o voto. E aí ele vai para salvar o dele, ele pede o voto só para ele e não ajuda a chapa, não ajuda o candidato dele a governador, a presidente. Então, essa disputa de vários candidatos de direita pode atrapalhar no primeiro turno, porque o mais próximo do povo, o deputado estadual, o prefeito e o deputado federal, talvez não vão pedir voto, para não se comprometer lá na frente. Então isso é uma sensibilidade que aparece na campanha, que quem está na rua não quer se comprometer. E o que o Calmer falou... Ele quer o resultado. Ele quer o resultado. E primeiro para ele, né? Primeiro ele salva o dele. No segundo turno, aí ele embarca. O eleitor é muito... O que eu levo nessa história? É isso, Calmer? O eleitor, ele pensa no dia a dia dele. Apesar de sempre a gente comentar no coletivo, mas ele pensa no particular, né? Na porta da rua dele. Na porta, eu quero um ponto de ônibus na minha rua, dele. Mas não na porta de casa. Eu quero que o ônibus passe na minha rua, mas eu não quero nem um quebra-mola e nem o ponto na porta da minha casa, certo? Ou seja, Vacil, essa necessidade, né, essa sobrevivência política é uma arte, ainda mais nos tempos atuais, onde a comunicação está redirecionada, onde a sabedoria e o conhecimento, mesmo que viesado, que seja um pseudo-conhecimento do eleitor, da população, está cada dia mais evoluído. Hoje o político não pode chegar lá e contar uma historinha qualquer não, né? Não, ele tem que fazer uma proposta que seja execuível e bem execuível. Eu vou fazer um anel viário na cidade. Mas e aquela indenização daquela fazenda, daquela família importante ali? Você não vai conseguir, eles têm influência política, jurídica, já foi por terra o propósito. Não acredita, né? Ele tem que ter. E onde que entra, calma? Onde é que entra nessa história toda ideologia? Esquerda, direita, não, agora o caminho é para o centro, porque o centro você tem condições de conversar com a esquerda e com a direita. Onde é que entra? Vacil, nós observamos, principalmente nas últimas eleições, com as pesquisas que nós fizemos, a gente sempre coloca uma pergunta, onde a gente pede para que o eleitor se caracterize como sendo de centro, de esquerda ou de direita. Ou não se posicionando ou também. Não se posicionando. E o que a gente percebeu é que acabou virando Lula versus Bolsonaro. Houveram momentos, olha o que aconteceu, que a esquerda em Goiás era Caiado. Por quê? Porque o Caiado, em alguns momentos, na reeleição na pandemia, dele, etc., ele foi contra o Bolsonaro. Então, ele não é de direita, ele é de esquerda. Né? Então, essa caracterização ideológica, acadêmica, aqui ela tem que ser reestudada. O que vale é o chão. É o chão mesmo, não tem... E nisso, assim, pensando no que determina, no final das contas, a escolha de voto lá na hora do eleitor, assim, tá
falando, insistindo, né, nisso de que o que importa é a porta da casa, né, o que eu tenho próximo de mim, o que melhora da minha vida, né, e ano que vem a gente tem essas eleições para Estado e governo federal, né, e aí o quanto nesse sentido a situação da cidade você acha que influencia a decisão de voto, por exemplo, para governador, até porque aqui em Goiânia, eu acho que, né, a gente não sabe o que vai acontecer, como é que vai estar ano que vem, mas eu acho que a gente tem muita chance de caminhar para um cenário de uma gestão muito mal avaliada, né, na eleição do ano que vem, uma gestão local, né, a gestão da prefeitura, que foi um candidato elegido pelo Caiado e pelo Daniel, né? O quanto isso influencia, você acha? Influencia bastante porque acaba que o eleitor vincula o perfil daquele que está próximo dele com aquele pelo qual ele está trabalhando, né? Eles vão cobrar do Daniel. Eles vão cobrar. Né? Se o Mabel não estiver bem, vai ser cobrado. Vai ser cobrado, ó, né? O ônus vem, né? O ônus vem. E nós temos uma filosofia muito errada dos nossos gestores, principalmente os municipais. Ele não faz nada por 2, 3 anos para fazer tudo, e o eleitor não quer um governador, um prefeito de 6 meses, né? Ele quer um prefeito de 4 anos. E essa conta vai ser cobrada, né? Vai ser cobrada. Aí é onde o candidato tem que saber se aquele prefeito é um bom cabo eleitoral ou não, né? Não adianta nada ele ir lá no gabinete dele, lá buscando as emendas e prometer mundos e fundos. Não, lá está todo mundo, lá você vai ter X votos, etc. Ele tem que conferir. Rapaz, e se a gente for olhar nas eleições de governador aqui em Goiás, os governadores sempre tiveram 100 e tantos prefeitos apoiando, 200 prefeitos. Isso não resolveu, não. Isso não definiu a eleição, não. 98, por exemplo. Nas eleições, teve a eleição do Marcon também, que ele tinha quantidade enorme até do Alcides valeu, mas Zé Hélito não valeu isso. Não valeu. Agora, eu queria entrar numa outra discussão que tem lastro em tudo isso. Nós tivemos aí um período de lideranças muito fortes e a gente costumava falar sobre elas. Nion Albernaz, Lúcia Vânia, próprio Ronaldo Caiado, Maguito Vilela, Iris Rezende, Roberto Balestra, que você lembrou aqui, que são lideranças que ou estão... talvez Caiado seja o único ativo dessa geração toda aí ainda, mas não tem esse pessoal mais disputando mandato ou mandando na política. Esse espaço está aberto em Goiás? Vocês veem alguma liderança espontânea que possa ser o novo Iris, o novo Marconi, o novo Caiado, o novo Maguito, o Daniel, por exemplo? Eu vejo, Vacil, que teve uma mudança bem significativa de como a população enxerga o político na atuação dele. Então, esses nomes que você cita, né, o Caiado, Balestra, Lúcia Vânia, foram muito reconhecidos lá legislando. Então, pelo discurso, pela capacidade, a articulação, o conseguir construir coisas lá que levam benefício para a população. A gente está vivendo um momento de mudança da prática da política, onde hoje os deputados estaduais e principalmente os federais estão virando gestores. Então, gestões paralelas que levam recursos para os municípios. E são muito importantes, porque o município hoje é muito difícil ele sobreviver sem emendas, fazer obra. Da emenda PIX. E isso muda a atuação dele. Então, ninguém mais assiste Reels ou vai ver corte no YouTube de discurso de político. O que vai ver é a transferência que ele fez de emenda para mandar fazer um hospital, fazer uma reforma. A prática mudou. Então, a valorização da prática política tá diferente. E antes, o que era dar 1 milhão para o município parecia muita coisa, agora ele tem que levar 15 milhões para parecer alguma coisa.
E isso dificulta, né? Por exemplo, agora tem um conflito muito grande no governo federal com o Congresso, a liberação de emenda, num ano que liberou nem 10% do acordado de emenda, e vai travando algumas execuções no município, os deputados ficam no embate, travando o governo, e a população não recebe aquilo que poderia receber. E a cidade não vai se desenvolver, não vai receber o que poderia. Então a prática fica diferente do que deveria ser. Então isso vai mudando o que é o holofote do político. E eu acho que é difícil um político criar espaço, um novo político criar esse espaço. Hoje, ser deputado estadual em Goiás é um espaço de muito holofote, muito espaço, muitos cargos. Eu acho que se nomes forem ser criados, vão ser a partir da Assembleia Legislativa, porque é onde tem recurso, é onde tem espaço, onde já tem uma proximidade ainda razoável com a população para ir criando esse vínculo, esse crescimento. Tem espaço ainda, Calma, para esse tipo de liderança forte, como foram esses nomes que eu citei? Eu acredito que o espaço exista. O que não existe é liderança, políticos com capacidade para isso, né? Nós temos hoje, nós não conseguimos elencar políticos que encham uma mão, que sabem debater, que sabem se expressar, que sabem falar. Como diz um amigo, que sabe mexer o doce. Que sabe mexer o doce. Não existe, mas infelizmente, a gente que é jovem há mais tempo, que conviveu com muitos políticos, bons oradores, que o discurso dele tinha começo, meio e fim. Santilo, foi o orador, veio na mente. Santilo, quem ouviu o discurso do Santilo sabia direitinho, ele sabia, ele conquistava o eleitor. O Íris, às vezes, falava, o discurso dele era longo, entretanto, ele encadeava as ideias, certo? Com perdão da palavra, alguns políticos hoje sequer ideias têm. Como é que ele pode chegar a ser uma liderança? Certo? Então, o que nós precisamos ter são melhores políticos. Havendo melhores políticos, há espaço para essas lideranças. E aquele que for um pouco melhor vai se sobressair. Óbvio que ele tem que associar, não é só o discurso, ações, comportamento, né? Projetos, comportamento político. Ele vai se sobressair e vai conseguir esse espaço. Um ponto também, eu acho que é a questão dos partidos políticos. Qual que é o vínculo do político com o partido e qual que a população vê a relevância daquele partido? Porque a gente viu grandes nomes surgindo e sendo ancorados junto a partidos e ocupando espaços. E a gente vê hoje em dia muitos políticos se elegendo e trocando de partido. E vai ficando uma identidade perdida e sem esse vínculo ideológico, é uma coisa momentânea, transitória. Então eu acho que também tem uma questão assim da função dos partidos que foi se perdendo nos últimos anos, que vai diminuindo essa possibilidade de ocupação. Não tem mais. Você é da Arena, você é do MDB, você é do PSD, você é do... eu acho que você tocou numa coisa fundamental aí, que é a questão de identidade mesmo, né? A gente tem parece que a maior parte dos políticos, né, mesmo os que estão, né, ocupando cargos eletivos, pegar na Assembleia ou pegar na nossa bancada, na Câmara Federal, você não enxerga uma identidade, né? Assim, são poucos os que, né, que a gente poderia pensar, talvez sejam esses que você citou mais cedo aqui, em relação aos que, por exemplo, conseguem fazer um uso mais eficiente, né, das redes, né? Ava, Gustavo Gaia, assim, tem uma identidade, pode não gostar, mas tem, né? Então acho que tem uma questão aí que é essa, assim, acho que parece que a dinâmica da política não favorece a criação de uma personalidade política própria, né, com a qual se o eleitor identifica ele, não, aquele ali é o fulano que é o político que constrói casa, né? Parece que não tem muito, né? Mais. Isso. Saiu uma matéria no Popular essa semana falando da troca de partido dos deputados estaduais para disputar a eleição. Eu olho aquela matéria e falo, cara, o presidente da Assembleia vai trocar de partido e mais 15 para disputar a eleição? O que está acontecendo, né? Porque você ganha num lugar, para disputar outra, você vai para outro. Antes isso era um problema, hoje não é também. Não né? é. O eleitor. Mas na identidade eu vejo um problema.
porque vai tirando o vínculo, né? Vai tirando a base, né? A gente vê, por exemplo, o PSD, né? Era muito próximo ali, Francisco Júnior, foi uma rocha, a gente viu uma identidade. No momento agora que o Vanderlan foi eleito pelo PP, passou pelo PSD, a estrutura mudou. Pelo MDB. Pro MDB, né? Essa possibilidade. E aí já muda. O Francisco Júnior está na base do governador, mas está na Codego e pode sair. Não fica uma troca de posição que, para quem está próximo da política, também atrapalha, porque faz parte da estrutura, a militância, os assessores, a estrutura partidária. No entanto, que acho que assim, né, quem tem, assim, outros que tem uma identidade hoje, por exemplo, só os políticos do PT, porque é um partido que tem uma identidade forte e que não participa tanto dessa dança de cadeiras em que se entra e sai de partido. O PT é tímido? Você acha que o PT está tímido? Eu acho que está tímido porque hoje tem um componente dessa identidade que é negativo, né? Assim, né? Você vê, a gente pega o exemplo de Anápolis aqui, onde você tinha, nessas eleições, você tinha um candidato fortíssimo do PT, extremamente bem avaliado, mas que não conseguiu superar uma barreira que era a barreira da rejeição ao PT, né? E acho que isso acaba incidindo, assim, acho que eles têm essa identidade, né? Mas que hoje tem vem também com essa marca que, para uma parte grande do eleitorado, ainda mais num estado mais conservador como Goiás, acaba pesando demais, né? Agora, Pedro, vamos falar de comunicação. Você tocando uma campanha e tendo que lidar com um candidato. Os candidatos hoje, eles têm a preocupação com a comunicação mais profissional ou ainda é amadora? Depende do candidato, e acho que a maioria ainda é muito amadora, assim, né? Acho que a gente vê isso. O problema nunca é eles, se está indo mal. Nunca é eles, e acho que uma coisa bastante brasileira, num certo sentido, assim, né? De confiar mais na própria, né, na própria intuição. Né, do que deveria ser prudente, né? Então, hesito muito em investir mais em comunicação, hesito muito em investir em pesquisa, né? E a gente vê muitas campanhas que são feitas no escuro mesmo, né? Sem nenhuma base de pesquisa. Sabe onde eu vejo isso de forma gritante? No chamado empresário, né? Que vira político. Tem aquela aura, né? Um empresário de sucesso vira político, vai ser sucesso também, vai arrebentar e tudo mais. Aí o que acontece? Esse mesmo empresário que nas suas empresas consegue sucesso, ganhar dinheiro, quando ele vai para a política, uma das primeiras coisas que ele faz é entregar o principal ativo que ele tem, o produto que ele tem, que é a imagem, a reputação. Ele entrega tudo isso, que é o caro, que pode determinar o sucesso ou não da empresa dele ali na política. Ele entrega isso para o filho do pastor, para o afilhado que tem 16 anos e precisa trabalhar, vai cuidar da rede social. O candidato a vereador que foi derrotado. O candidato a vereador que foi derrotado. Ou seja, a visão profissional que parece que ele tem na empresa, na política, é um desastre. Acho que sim, e vejo dificuldades, assim, principalmente, assim, a dificuldade acho que é geral, o amadorismo ainda prevalece, assim, mas eu vejo duas coisas mais graves, né, que é pesquisa, de não investir em pesquisa e de não, mais do que não investir também, muitas vezes até investe, mas não sabe trabalhar com pesquisa, para que serve, como que usa, como que constrói, né, e de outro ainda, redes sociais, assim, não fora, talvez, as campanhas aqui da direita bolsonarista, talvez uma campanha do Fred, mas não sei, estou dizendo também porque eu não conheço os bastidores, assim, como é que foram. Eu não conheço nenhuma campanha aqui, eu não vi ainda uma campanha aqui que tenha tido um trabalho realmente sério e profissional de redes sociais. Muito amador, e ainda se trabalha muito com a mentalidade de que o que importa é televisão, o que importa é horário eleitoral, né? Em termos de pesquisa é o seguinte, na minha empresa eu contrato várias pesquisas para poder determinar o gosto e saber o que vai vender bem mas aí na política
Não, eu uso a pesquisa do meu adversário, que é mais Vou barato. esperar sair no jornal. Vou esperar. Não investe no videomaker, né? Gente, é um fenômeno, assim, que eu vejo em toda É o que pesquisa. capta. A pessoa que vai captar, ela demora para chegar. Quando chega na campanha, ele contrata um Sim. menino Ah. de algum lugar para fazer o vídeo, que é a coisa mais importante para ele, que é a captação. Né? Então, tem algumas escolhas que são de investimento que acaba pagando uma negociata com um vereador que a gente nem sabe se tem voto, muito mais do que pagaria para um videomaker, que é a cara da campanha dele. E a captação do som. E aí fica horrível, né? O negócio começa ruim, aí para tentar arrumar isso durante a campanha, é muito difícil. Né? E é o que a gente vê, assim, as campanhas, elas, na maioria, começam cheias de erros e não dá tempo mais de consertar nada. Né? Então é um trabalho que começa no ano anterior, em janeiro tem que estar tudo pronto, mas todo mundo fica conversando, muita politicagem, aí vai ter as convenções, definição, o que vai acontecer, aí já chegou a eleição e já foi a eleição. Não é investimento, é gasto, né? É a visão Eu sempre trocada. faço para os nossos clientes uma associação da pesquisa com os exames clínicos que você faz quando um tratamento de saúde. Quando começa uma dor, quanto antes você tem que ir buscar o que é, né? Porque Identificar, né? Identificar, porque senão, ao invés de você tratar a doença, você só vai saber quanto tempo de vida que o paciente tem e se a morte vai ser muito dolorosa. Né? E a maioria das vezes acontece isso. Quando a gente vai fazer a pesquisa, fala assim, olha, Inês é morta. a Inês é morta. Já houveram casos literais disso aí, né? Mas é isso, assim, às vezes o político ele não se preocupa de agir profissionalmente, né? De fazer o antes, ele se preocupa só com a intenção de voto, e intenção de voto é importante, porém, em determinados momentos ela não é fundamental. Existem outros aspectos a serem avaliados que vão trazer muito mais respaldo para a comunicação, para o comportamento do político, né? E muitos já existem os que buscam isso, mas são poucos. Muito bem, nós falamos bastante, fizemos um panorama aqui, acho que é um papo que merece continuar, merece ser repetido, mas eu não queria encerrar antes de tocar no outro assunto aqui, não, falar de um grande político, um grande marqueteiro, e era uma lição. Vocês talvez, o Pedro e o Kim, não vão conhecer, eu estou puxando, porque o Calmer conhece bastante, nós conhecemos bastante, que é o grande marqueteiro e político José Denilson, que quando chegava a eleição, essa coisa de rede social já não existia, esse negócio de panfleto grande, letras grandes e garrafais, o negócio que valia mesmo era um panfletinho, como é que é? Corpo 7, entrelinha 6, que ele levava no eleitor, sentava com ele e ia ler. Tinha mais importância, né? Zé Denilson foi prefeito 2 vezes de Silvânia e 2 vezes também da Gameleira. E deputado estadual, e foi quem deputado. Municipalizou Gameleira, né? E também era prefeito quando São Miguel do Passa Quatro foi emancipado. O que acontece? Aí é que está a inteligência do político. Naqueles tempos, essa era a forma de comunicação. Né? Ele não pode querer evoluir e continuar hoje fazendo como funciona. Né? Mas ele sabia explorar essa forma de comunicação. Né? A cartinha por baixo da porta, na madrugada da eleição, né? E aquilo ali impactava a população. Né? Hoje, você não pega nem panfleto do sinaleiro, mas... Mudou bastante. O Santim já não é mais o mesmo, né? Não. Tem muita coisa que mudou, né? E o Zé Denilson, aquela agenda que ele tem um valor muito grande ainda, né? Porque aquela agenda deve ter várias estratégias e contatos importantes para a campanha. E ele não deixa ela de jeito nenhum. Não, né? Física, grossa, antiga, esfarrapada, rasgada. Tá ali. Cheio de risco. Ô, Pedro, você que é jornalista, tem
um negócio que era igual também antigamente, que parece com essa agenda dele, que era o Ceboso. Você lembra? Que era justamente a agenda de contatos do jornalista. Quanto mais ceboso, significava mais telefone estratégico. Melhor o relacionamento. Exatamente. Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês, pelo conhecimento compartilhado aqui com todos. Sejam sempre muito bem-vindos, Kim, Calmer. Obrigado pelo convite, Vacil. Muito gostoso aqui, tá? Conversando, trocando ideia, falando sobre quem vai ganhar. Quem vai ganhar? Falando disso, Aquele que for mais apertado na urna. Olha, razoável. Vamos ver. Calma, quem vai ganhar? O Kim tá muito Roberto Balestra. Eu sou palmeirense, mas eu tô com medo do PSG ganhar. Vai ser o PSG. Mas ganhará aquele que conseguir levar as melhores ideias e conquistar melhor o eleitorado, que for mais inteligente, que utilizar melhor o corpo a corpo, as redes sociais, enfim. É um conjunto de fatores que fizeram as melhores articulações políticas, né? E, normalmente, é aquele que for mais amigo do povo, que cuidar mais do povo, que cuidar mais das pessoas. E complementando isso, Vacil, eu acho que uma coisa que ajuda a descobrir quem vai ganhar é porque hoje a eleição é muito baseada no fundo eleitoral partidário. E o dinheiro faz muita diferença. Eu acho que quem está no poder tem uma tendência a continuar. Eles foram muito educados. Nenhum deles respondeu a clássica resposta. Vai ganhar quem tiver mais votos. Quem vai ganhar, Pedro? Vai ganhar quem tiver mais votos. O Pedro, ele fala muito, então por isso que a resposta dele é sempre... Mas aqui acho que a gente está diante de uma eleição, pensando na eleição estadual, assim, que se a gente pegar, né, o momento e o que a gente vê de dados, assim, é claro que tudo pode mudar até né, outubro do ano que vem, mas é uma eleição que caminha para uma eleição de situação, né, do Daniel se eleger, do Caiado conseguir ganhar, né, emplacar o candidato dele, isso... É a continuidade, isso aí não é uma eleição de continuidade, claro que nada está garantido, mas mas está apontando para isso, tá né? apontando. Mas deixa eu fazer minha média aqui, então. Vai ganhar você que acompanhou, que está acompanhando aqui essa discussão, já ganhou, né? Mais do que vai ganhar, já ganhou. E vai ganhar quem acompanhar sempre aqui os podcasts. Quem vai ganhar do Portal GO, quem acompanhar também o Portal GO com análise, com artigos, com muita informação. O Pedro também escreve no site A Redação, tem uma coluna lá, aredação.com.br, do amigo João Nunes. Então, vale a pena conferir quinzenalmente. Semanal. Toda terça-feira. Tá escrevendo muito, tá vendo? Isso é bom. E acompanhe lá as colunas dele, isso vale a pena. O Kim e o Calmer voltem com uma pesquisa, por favor. Combinado. Tragam números. O que a gente mais quer é isso. Estamos doidos para que alguém Contrate. compre uma pesquisa nossa. Um abraço a todos, até a próxima edição do Quem Vai Ganhar, o podcast do Portal GO.